Imagina agora uma pessoa que está querendo, sei lá, ir para um destino a 30 quilômetros da casa dela. Só que esse destino ele é cheio de curvas, é cheio de pontos. E se você não tomar a decisão correta em alguns pontos para onde andar, você vai ficar perdido. E o principal, essa pessoa não tem um GPS, um Waze, um GPS de celular que ajude essa pessoa a chegar no ponto que ela queria. O ponto inicial é o ponto do estudo. O ponto final é o ponto da aprovação. E essa pessoa que está perdida no meio do caminho é o teu concorrente, porque você é meu aluno e você tem o direcionamento correto aqui com o Quebrando a Banca. Eu sou Geda Valentim, editor-chefe do Envie Concursos, e nos últimos 7 anos a gente tem ajudado pessoas, e principalmente nesse concurso aqui, concurso da EBSER, a conseguirem a tão sonhada aprovação. E esse projeto Quebrando a Banca é exatamente para te dar um norte do que exatamente estudar, e não só isso, a gente praticamente leva você, porque você recebe as questões e o professor comenta questões com você, tirando todas as suas dúvidas. Então esse é um projeto muito especial para a gente aqui dentro do Envie Concursos, para ajudar você a chegar aonde você quis. Que o destino é qual? A vaga tão sonhada no concurso da EBSER. Já pensou? Daqui a um tempo, menos de um ano, porque não sei se você sabe, já existe previsão no orçamento do próximo ano para contratar as 2.250 pessoas que vão passar nesse concurso já no próximo ano, no dia da sua nomeação, você lá anotando que roupa é que você tá. Para imaginar agora, que roupa é que você vai no dia da sua aprovação? Você vai de terninho? Você vai com aquela camisa que você usava enquanto estava estudando? Fazia assim, até camisa da sorte, né? Então a camisa da sorte enquanto está estudando, foi fazer a prova e no dia lá você vai para a sua nomeação. Imagina como você vai estar nesse dia. Quem que vai estar com você lá no dia da sua nomeação no concurso da EBSER? Como que você vai estar se sentindo? Imagina que esse momento você vai estar lembrando de todo esse processo que você está passando agora de estudo, dessa indecisão de tudo. Mas na hora que você assina lá, o cargo é seu para sempre e tudo parece que é apagado, porque aquilo que você passou vai ser contado agora como história para contar a tua vitória. Então, Quebrando a Banca é para isso, para te ajudar a entender como a disciplina é cobrada e ainda mais, para te trazer questões práticas e o professor resolver isso junto com você. Já coloca aí nos comentários, EBSER, uma vaga é minha, hashtag uma vaga é minha, tá bom? Vamos de mais um Quebrando a Banca, que é o ponto de partida para você sair com o GPS na mão de agora até a sua vaga no concurso da EBSER. Vamos lá? Vamos para cima! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Você que está aí no seu cantinho, no seu tempinho de estudar, estou te convidando aí comigo para a gente quebrar a banca agora da EBSER. A gente vai trabalhar biossegurança. Biossegurança é um tema muito amplo e que tem despencado nos últimos concursos. Podem dar uma pesquisada. É tema garantido, é questão garantida e agora é questão gabaritada, depois que vocês assistirem esse Quebrando a Banca com a gente aqui do Envie Concursos. Então vamos lá. Hoje a gente vai trabalhar 2 temas muito importantes e recorrentes, que são gerenciamento de resíduos em serviços de saúde e a higienização das mãos. Além de alguns outros aspectos, também alguns pontos específicos que a gente vai trabalhando ao longo do tempo com o aparecimento das questões. Vamos começar pelo gerenciamento de resíduos de serviço de saúde. O que é gerenciar resíduos de serviço de saúde? É dar conta do manejo do resíduo que foi gerado daquela atividade de assistência à saúde desde o momento de sua geração até a disposição final, que é quando ele é levado ao aterro sanitário ou quando ele é processado das maneiras mais adequadas. O que seria um resíduo de serviço de saúde? É o que a gente anteriormente conhecia como lixo hospitalar. Essa terminologia mudou, porque lixo é algo que não presta, algo que não serve, é pejorativo. Resíduo é resto. Então, o resíduo de serviço de saúde é o que sobrou da assistência à saúde, é o que a gente tem de resto. Alguns deles, inclusive, podem ser reutilizados, reprocessados e até reciclados, a depender de sua classificação. Por isso, então, a terminologia mais adequada é resíduo de serviço de saúde. Essa é uma atividade de gestão e é de responsabilidade de cada instituição geradora. A regulamentação partiu inicialmente pela Política Nacional de Resíduos Sólidos. Tem uma lei para isso, mas o que nos interessa realmente é a resolução que ensinou a fazer o gerenciamento de resíduos.
A resolução diz que os geradores, todas as instituições que geram resíduo de serviço de saúde, precisam cuidar de seu próprio resíduo. Elas são responsáveis por ele e responsáveis por todos os danos que eles possam ocasionar à comunidade, aos profissionais, aos pacientes e ao meio ambiente. Então, por conta disso, em conjunto, a Anvisa e o Conselho Nacional do Meio Ambiente, por meio do Ministério do Meio Ambiente, criaram resoluções que falam como deve ser feito o manejo desse resíduo. As resoluções são as seguintes. A resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é a 385, ela fala mais especificamente sobre o manejo no que diz respeito à degradação de meio ambiente, especialmente destinação final. O que tem maior foco para gente, para nós profissionais de saúde, é a RDC 222 de 2018, porque essa fala mais especificamente sobre o manejo intra-hospitalar. Ela fala sobre tudo, mas ela trabalha mais o manejo intra-hospitalar, intra-instituição, e essa é a mais interessante para gente. Muita atenção! Vocês, concurseiros e concurseiras, que já estudam há um tempão, que já fizeram até outros cursos de gerenciamento, que já tiveram aula comigo, houve uma alteração. Atenção, gente! Em 2018, ano passado, a RDC 306 deixou de existir. Passou a existir a RDC 222 em junho e ela entrou em vigor. As instituições precisam ficar adaptadas a ela desde setembro de 2018. Então, muita atenção. Isso aqui é RDC nova. Isso aqui que é o interessante para a gente. É nesse ponto que o profissional de saúde tem que se dedicar. É esse o foco, é por essa que vocês vão estudar. Para que serve o manejo, o gerenciamento de resíduos? Ele quer proteger o profissional, o paciente, a comunidade e o meio ambiente. A intenção, o objetivo principal é dar uma destinação segura, destinar esse resíduo que foi gerado da assistência à saúde de maneira segura. Vamos agora a uma questão específica que a gente tem de prova de concurso em relação a gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. Em biossegurança, consiste na separação dos resíduos contaminados de saúde no momento e local da respectiva geração, de acordo com as características físicas, químicas e biológicas, o seu estado físico e os riscos envolvidos. Essa definição refere-se a reciclagem, redução de carga microbiana, reutilização, segregação, tecnologia de tratamento. Essas são as nossas opções. E aí, qual seria? Você já acertaria essa questão se estivesse na sua prova? A partir de agora você acerta. A resposta correta é segregação. Segregar é separar. Segregação é a fase mais importante do gerenciamento de resíduos. É a primeira fase, é a mais importante e consiste em separar os resíduos de acordo com os riscos que eles oferecem. Vamos dar uma olhadinha nisso mais detalhadamente. Vejamos aqui então qual é o conceito que a gente tem de acordo com a resolução da Anvisa de segregação. Separação dos resíduos conforme a classificação dos grupos. Vamos falar sobre isso em algum momento. No momento e local de sua geração, atenção a isso, de acordo com as características físicas, químicas, biológicas, o seu estado físico e os riscos envolvidos. Muita atenção a isso, porque os riscos determinam a classificação dos grupos de resíduo. Vamos lá. As fases do manuseio, do manejo dos resíduos de serviços de saúde, elas seguem alguns passos específicos. E todas essas fases são responsabilidades do gerador do resíduo. Vamos conversar sobre quem é o gerador? É gerador de resíduo de serviço de saúde
toda aquela instituição, seja ela pública, privada, filantrópica, de educação, de pesquisa, que gere qualquer tipo de resíduo que ofereça algum risco à saúde humana, animal ou de meio ambiente. Então, se eu tenho uma atividade de assistência à saúde, ou uma atividade semelhante à assistência à saúde, eu tenho um gerador. E esse gerador é responsável pelo manejo desse resíduo, por todas essas fases aqui que a gente vai comentar. E isso é de saúde humana e animal. Então, como exemplos, a gente tem os hospitais, atendimento pré-hospitalar, hospital-dia, unidades básicas de saúde, temos as farmácias, sejam elas no nível industrial, farmácia de balcão, distribuidoras de medicamentos, farmácias homeopáticas. Temos também assistência ao corpo pós-morte, como institutos médicos legais, necrotérios. Também no que diz respeito a ensino e pesquisa, as instituições de ensino em saúde, a faculdade lá onde você estudou é um gerador de resíduo também. As instituições de pesquisa em saúde, ciência e tecnologia de saúde são geradores de resíduos que podem ser considerados de assistência à saúde também. Além disso, temos os laboratórios, tanto os laboratórios de exames rotineiros, de conduta, de exames diagnósticos, quanto os laboratórios de manipulação genética. No que diz respeito aos animais, as clínicas veterinárias também, locais que trabalham com as zoonoses, e também temos instituições que têm assistência semelhante à de saúde. O que seria isso para a gente citar? Tem os estúdios de tatuagem e piercing e as clínicas de estética. Então não é só o que é gerado de serviço de saúde específico, mas se eu tenho algo que é semelhante, similar à assistência à saúde, que pode oferecer riscos, eu também tenho um gerador. Então, sabendo quem são os geradores, esses geradores precisam fazer um plano de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde. E nesse plano precisa constar o que será feito com todos os resíduos gerados em todas essas etapas que a gente vai descrever. A segregação é a primeira delas. O que a gente precisa saber para a prova? O negócio aqui é quebrar a banca. A gente não quer saber de se aprofundar, a gente não vai montar um plano de gerenciamento. Para quebrar a banca, a gente precisa saber que segregação é o primeiro passo, ele é o mais importante do manejo dos resíduos. Então, em questão de prova, o que a gente tem em provas anteriores diz respeito a qual seria a fase mais importante, qual a etapa mais importante do gerenciamento de resíduos? É a segregação. Por que é a mais importante? Se eu separo adequadamente de acordo com o risco, eu garanto que o meu processo vai ser adequado. Se eu não segrego adequadamente, eu acabei com o meu processo já de início, acabei com o meu processo no começo. Isso significa dizer que se eu coloquei uma agulha lá no saquinho de lixo branco, acabou meu manejo, acabou a segurança, acabou a destinação eficaz. Então a segregação é a etapa mais importante do gerenciamento de resíduos. Ela deve acontecer no momento da geração do resíduo, ou também pode aparecer para vocês na origem. O que isso quer dizer? Que no momento onde esse resíduo foi gerado, no momento em que eu realizei o procedimento, eu já preciso destinar adequadamente de acordo com suas características. Vou fazer uma punção venosa ali. Isso significa dizer que assim que eu terminei de fazer a punção, eu não vou sair com a minha bandejinha de volta para o posto para segregar. Eu segrego na origem, coloco já o meu pérfuro cortante na caixinha adequada, já coloco o papel toalha aqui. Eu sequei minha mão na caixa no cesto de resíduo comum, já coloco a minha luvinha ali que está suja de sangue no meu cesto de resíduo biológico, na lixeira de resíduo biológico, a do saquinho branquinho. Então a segregação é a mais importante, deve acontecer na origem ou no momento da geração. E é eu separar esses resíduos de acordo com as suas características. O acondicionamento é colocar o resíduo dentro do recipiente adequado. Sobre acondicionamento, a gente precisa saber algumas características também. Em relação às lixeiras, aos recipientes que a gente tem que preencher com os resíduos. As lixeiras, elas têm algumas características que precisam ser seguidas para resíduo de serviço de saúde. Elas têm que ser rígidas, precisam ter cantos arredondados para facilitar a higienização.
elas precisam também ter identificação fixa, que não escorra com a lavagem, porque elas precisam ser lavadas. E precisam ter tampas, as lixeiras precisam ter tampas em unidades geradoras de resíduo de serviço de saúde. E essa tampa tem que abrir e fechar sem contato manual. Tem que ter acionamento automático, por pedal, por sensor, o que seja. A exceção para as lixeiras com tampas diz respeito às salas de parto e às salas de cirurgia, porque você precisa manter a asepsia do procedimento. Então, se você vai pisar numa lixeira, num pedal para abrir, ou se você precisa utilizar o sensor, então você tem uma restrição de asepsia. Você pode acabar se contaminando no momento. Então, somente nas salas de parto e nas salas de cirurgia que as lixeiras não precisam ter tampas, ok? Em relação à identificação, o que a gente tem de saber é que a identificação segue normas da ABNT. Todos os locais, recipientes de transporte, lixeiras, saco plástico, todo o lugar onde for passar, todo lugar ou recipiente onde esse lixo for passar, precisa ter identificação, de acordo com normas de ABNT, de acordo com os símbolos que a gente vai conversar em algum momento, os símbolos dos resíduos. E essas identificações precisam ser fixas, não podem escorrer, não podem ser de papel, elas não podem ter uma tinta que, se por um acaso aquele resíduo molhar, venha a escorrer. A outra fase é o transporte interno. Então tá lá acondicionado, a equipe de higienização vai recolher esse resíduo e levar para determinado local. Isso vai depender do tamanho da instituição, da quantidade de resíduos gerados. Sobre esse transporte interno, o que a gente precisa pensar? Ele vai acontecer em horários determinados, horários pré-estabelecidos. Ele precisa respeitar a capacidade daqueles recipientes e os horários pré-estabelecidos não podem coincidir com o horário da entrega de alimentos, da entrega de medicamentos e também horário de grande circulação no hospital, como por exemplo, horário de visita. Por isso que cada instituição tem que ser seu plano, porque é de acordo com a sua realidade. Ele não pode coincidir com o horário de entrega de roupas, medicamentos, alimentos e horário de grande circulação. Então evita-se ali o horário de visitas. A gente precisa no transporte interno ter pelo menos 2 horários diferentes. Um para coleta de resíduos comuns e outro para coleta de resíduos biológicos. Esses carrinhos que fazem o transporte interno, sabe, que tira ali da clínica e vai levar lá para o container ou para uma salinha de armazenamento temporário, esses carrinhos também precisam seguir algumas características. Vamos lá quebrar a banca então no que diz respeito às características destes carrinhos. Eles têm que ter tampa acoplada. Sabe aquele carrinho que vem? Tampa acoplada. Eu não posso tirar a tampa dele e colocar lá no cantinho para colocar os sacos dentro. Então é tampa acoplada que para abrir eu levanto, ela fica fixa, fica em pezinha. Ele também precisa ser lavável, ter cantos arredondados para evitar de juntar sujidade ali mesmo no local. E se ele tem mais de 400 litros, ele precisa ter uma válvula de escape. Um buraquinho ali embaixo, uma válvula que eu vou abrir para poder facilitar a higienização. Quem faz esse tipo de transporte interno, a equipe de higienização, precisa ser adequadamente treinada. Ela precisa estar usando equipamentos de proteção individual e tem acompanhamento também de saúde ocupacional frequente. Agora, onde eu vou colocar esse resíduo? Vai depender da característica da minha instituição. Se eu tenho uma grande instituição, um grande volume, ou se eu não tenho. A gente tem as opções onde eu tenho uma unidade com grande geração de volume, de ter um cantinho que chama de armazenamento temporário. O que seria isso? Tem lá um hospital grandão e eu tenho a clínica cirúrgica, a clínica médica, a pediatria. Dentro da cirúrgica, da médica e da pediatria tem uma salinha onde eu vou armazenar o resíduo. Porque a todo momento aquela lixeira da enfermaria está ficando cheio, está ficando cheio, está ficando cheio. Imagine o profissional que vai fazer o transporte interno ter que sair com aquele saquinho de lixo da enfermaria lá para o container lá fora toda vez. Não é inteligente, não é prático mesmo, porque lembra, não pode ter cruzamento ali no caminho
com alguns momentos. Então, se eu tenho uma unidade que gera muito resíduo, eu tenho que ter um local com armazenamento temporário. Fica dentro mesmo da clínica, uma salinha, geralmente próxima ao expurgo. O profissional de limpeza vai recolhendo, juntando aquele resíduo lá. Depois vem um outro profissional e passa lá na clínica médica, lá na clínica cirúrgica, lá na pediatria. Recolhe todos esses resíduos no carrinho grandão e leva lá para fora para o container. Tá bem? Então, o armazenamento temporário não é obrigatório. Se eu tenho uma instituição grande. Se eu tenho uma clínica pequenininha, eu recolho o meu resíduo e já levo para o meu containerzinho lá fora. Agora, se eu tenho uma instituição maior, eu tenho que ter uma salinha de armazenamento temporário. É onde esse resíduo fica até determinado horário, quando o outro profissional vai passar com um carrinho para recolher. Características que a sala de armazenamento temporário precisa ter. Ela é uma sala que precisa ser lavável também, inclusive paredes. Paredes precisam ser laváveis, pisos precisam ser laváveis, cantinhos arredondados também. Ela precisa ter ventilação telada. Sempre que eu falar em resíduo, eu tenho janela, eu tenho um buraquinho ali para entrar, mas eu não posso permitir que entre insetos. Então eu tenho ventilação sempre com o uso de telas. Beleza. Outra coisa, os resíduos, os sacos com os resíduos dentro não podem ser colocados diretamente sobre o piso. Por isso eu preciso ter carrinhos ou preciso ter hamper para colocar esses resíduos lá dentro. No mínimo, um hamper, um carrinho para resíduo biológico e um para o resíduo comum. Se eu tiver mais resíduos gerados ali na minha unidade, eu vou precisar ter mais carrinhos para deixar guardado ali na salinha de armazenamento temporário. Outra característica que essa sala de armazenamento temporário precisa ter é que ela tem que ter um ralinho para escoamento de água. Para que é isso, gente? É só para não deixar na hora da lavagem escorrer lá para o corredor. Ela não está no meio de uma clínica, uma salinha lá no cantinho perto do expurgo. Então eu não posso deixar que aquela água da higienização, da lavagem daquele ambiente escorra. Então ela tem que ter um ralinho ali para evitar o escoamento para aquela região, para aquela enfermaria de lá de dentro da salinha, ok? Então é opcional, depende do volume de resíduo gerado. Se é uma instituição pequenininha, se a gente pensar num estúdio de tatuagem, uma farmácia pequena de manipulação, a gente não precisa necessariamente ter essa sala de armazenamento temporário. Instituição grandona, que é onde vocês vão trabalhar, precisa ter uma áreazinha de armazenamento temporário, com essas características que vão cair na prova e que vocês vão acertar. Depois de sair da enfermaria ou da área de armazenamento temporário, o meu resíduo vai lá para a área de armazenamento externo. Sabe lá aquela areazinha onde fica o container? Lá longe do hospital, a área que vocês quase nunca olham para ela? É bem ali. Essa área de armazenamento externo também segue algumas características que podem ser perguntadas em prova. Elas precisam ficar em espaço separado da circulação de pessoas. Tem que ter um acesso diferente, um acesso único, exclusivo e livre. Então, o carro que vai chegar para recolher, o caminhão que vai chegar para recolher esse resíduo não pode passar ali na frente do pronto-socorro, na frente das clínicas, não pode parar ali na portinha do pronto-socorro para pegar os resíduos. Ele tem que chegar nessa área lá de armazenamento externo, a área dos containers, gente, pensem nisso. Ele chega naquela área de armazenamento externo, naquele momento ele vai recolher o resíduo e ele vai sair de lá sem precisar passar novamente por locais onde tenha trânsito de visitantes ou de profissionais. A intenção é sempre proteger o máximo possível. Armazenamento externo, características gerais. Eu preciso ter pelo menos uma área de armazenamento externo para resíduo biológico e uma área para resíduo comum. A gente precisa ter um ambiente que seja também ventilado e também telado. Ele precisa ser submetido a procedimentos que façam controle de ratos e insetos com periodicidade, com uma frequência adequada, ok? Em relação à ventilação, como eu já comentei, sempre ter ali um ambiente telado. Resíduos não podem ser colocados diretamente sobre o chão. Em geral, o carrinho que sai de lá do armazenamento temporário da enfermaria já fica lá direitinho, guardadinho, até que chegue o veículo para poder fazer o que, gente? A coleta interna. Essa coleta interna ela é feita por um veículo específico que vai retirar de lá da área de armazenamento temporário esse resíduo e levar para a destinação final.
A partir desse momento de armazenamento temporário, não costuma, depois do armazenamento externo, não costumam cobrar muita coisa para nós enfermeiros em prova, não. Porque a gente pensa mais em destinação com foco ambiental. Por isso a gente vai pegar alguns detalhes sobre isso, mas não costuma cair muito essa parte. Em relação à coleta, ela tem que ser feita em horários também pré-determinados. São empresas contratadas pela instituição. Esses veículos, eles precisam ter algumas características também. Não precisa necessariamente ser um caminhão, por exemplo, para os resíduos biológicos, porque se você tem uma geração pequena, você pode utilizar um carro desde que ele seja adequado, adaptado para fazer aquele transporte. Ele sendo adaptado para aquele transporte, ele precisa ter toda a identificação de que ele carrega um resíduo biológico ou um resíduo radioativo ou qualquer outro, um resíduo químico. Tudo isso precisa estar identificado nesse veículo que fará o transporte. Precisa ser um veículo que tem possibilidade de ser higienizado. Eles precisam ter um plano para agir em caso de situações de emergência, de derramamento ou de acidente, para poder conter esses resíduos de forma adequada. Se forem caminhões, lembrem-se, preciso ter pouca, baixa ou nenhuma compactação. O que é isso, minha gente? Quando o caminhão do lixo vai passando lá na rua, o que acontece? Caminhão de resíduo como um resíduo domiciliar, que é aquele que a gente faz em casa. Quando o caminhão vai passando ali na rua, o que acontece? A gente joga os sacos lá dentro, né? O gari joga o saco lá dentro e o caminhão vai amassando, compactando, que é para caber mais. No resíduo de serviço de saúde não pode ter essa compactação, tem que ser baixinha ou nenhuma, o que significa dizer que eu só posso empurrar um pouquinho. Esses recipientes, esses sacos plásticos, eles precisam ser transportados e chegar no local de destinação final íntegros. Em relação ao transporte interno, a gente acabou falando na coleta interna, que é a questão de ter treinamento, de ter identificação, de ser profissional, treinado também para a contenção no caso de acidentes. Transportado ali, saiu da instituição, saiu do hospital, ele vai para a destinação ou disposição final. O que é isso? A gente tem que falar em disposição final, a partir da 222 de 2018, a gente fala em disposição final ou destinação final ambientalmente adequada. Não é qualquer lugar. Eu não posso jogar num lixão, eu não posso jogar num lixão melhorado, se é um resíduo de serviço de saúde, a depender do risco dele. Destinação ambientalmente adequada significa dizer que se eu tenho um resíduo comum, ok, ele pode inclusive, dependendo do que for, se for reciclável, pode ir para uma cooperativa, ele pode ir para um local que tenha resíduo domiciliar também. Agora, se é um biológico, ele precisa ser submetido a tratamento, talvez incinerado, e ele precisa depois ir para um aterro sanitário, para ter um tratamento, por exemplo, numa vala séptica. O que eu preciso que vocês prestem atenção? Que tem que ser destinação final ambientalmente adequada. Isso aí foi uma novidade que apareceu na 222, tá bem? Tem essa terminologia. E vocês precisam saber também que desde a segregação até a destinação final ambientalmente adequada, a responsabilidade é do gerador. A responsabilidade sobre aquele resíduo é de quem gerou. Ele pode responder civil, penalmente, administrativamente, se tiver qualquer problema nesse sentido. Então, não significa que ao sair do hospital, ao sair da instituição, a gente deixa de ser responsável por aquele resíduo gerado. Eu respondo solidariamente com a empresa que eu contratei para poder fazer aquela destinação. Então, se ela estiver jogando ali em alguma área de proteção ambiental, eu posso responder nesse sentido. Nesse momento, a gente fica por aqui. Esse foi a nossa primeira conversa sobre gerenciamento de resíduos de serviço de saúde. A gente ainda tem muita coisa para falar sobre o assunto, a gente ainda tem muita coisa para trabalhar em biossegurança e eu espero vocês na próxima aula. Vamos colar aqui porque biossegurança despenca e a gente derruba essa banca fácil, fácil. Obrigada, até mais. Vai tomar uma água, dá uma mexida. Essa aula fica por aqui e se você é aluno do módulo de aceleração da EBSER, esse módulo está lá disponível agora, essas aulas estão disponíveis para você assistir ela completinha,
tudo certinho lá com o professor. Lembra que esse processo é muito importante no teu processo de aprovação e você vai lá agora e assiste esse conteúdo. E eu quero falar que esse processo, esse módulo, ele está liberado para quem é aluno ou quem comprou o módulo de aceleração ou quem comprou o curso completo da EBSER depois da definição das bancas. Se você comprou o curso completo, se é aluno do curso completo do ENF, você pode comprar esse módulo de aceleração e você vai ter acesso lá. Mas se você não é aluno e às vezes está perdido no processo de estudo, até acha legal demais a forma como os nossos professores passam conteúdo, a gente tem muito professor sensacional aqui, mas você está com dificuldade no teu processo de preparação, eu tenho que te dizer que ainda dá tempo de você se preparar da forma correta. E a forma de você se preparar da forma correta é isso que a gente está fazendo. Todo santo dia a gente tem uma atividade específica para o pessoal que está fazendo o concurso da EBSER com foco em orientação de estudos, em conteúdo, em exercícios, em revisão, para fazer você ficar preparado. Você gostaria de, a partir de agora, começar a se preparar da forma correta? Você gostaria, independente de se você é técnico ou enfermeiro, de conseguir todo o conteúdo que você precisa para chegar no dia da prova, se livrar daquele branco que já te dominou tantas vezes? Você gostaria de ter a tranquilidade de estar estudando da forma correta? Você gostaria de ter contato diário com os conteúdos que os professores preparam, ter contato diário com dicas de coach, ter contato diário com algo que pode te dar tranquilidade para chegar na tua prova sabendo que aquele cargo finalmente pode ser seu? A opção que você tem nesse momento é trabalhar com nossos cursos voltados ao concurso da EBSER. Professor, o que tem nesses cursos? Esses cursos você tem todo o conteúdo em videoaula, mas você não fica perdido pensando o que você vai estudar. Lá tem um P2E, que é um plano especial de estudo. Plano especial de estudo que já diz para você, olha, hoje você precisa estudar essa disciplina, depois você estuda essa disciplina, revisa nesse ponto, faz exercícios nesse ponto, tudo desenhadinho para você não ficar em dúvida. Com certeza, enquanto você estava estudando, você já ficou naquela, estudei essa disciplina, para onde que eu vou agora? Será que eu estou estudando da forma correta? Aqui não. O plano especial de estudo te dá o direcionamento que você precisa. E sabe de uma coisa? O P2E, ele é trabalhado em tudo que é mais cobrado no concurso da EBSER. É um plano especial de estudo para você. Se isso já não fosse muito bom, você tem acesso ao áudio das aulas para baixar e revisar onde você estiver. Professor, isso é muito legal, mas tem mais alguma coisa? Tem. 6 planos, 6 programas especiais. Quantas vezes você já reprovou por ter ido mal nas disciplinas básicas? A gente detectou isso, que muitos alunos até vão bem nas específicas, mas quando chega nas disciplinas básicas, português, parece que o português que está lá não é o que a gente fala no dia a dia. Raciocínio lógico, Deus me livre, legislação do SUS, o contato que a pessoa tinha com aquela disciplina era aquele do professor ruim, que ele teve lá no curso ou na faculdade e teve dificuldade. Então o que a gente fez? 4 programas especiais. O primeiro deles, português, 5 semanas para aprender língua portuguesa de forma definitiva. O segundo, raciocínio lógico de forma simplificada. Raciocínio lógico vai deixar de ser um monstro para você e vai passar a ser um diferencial competitivo. O terceiro, 12 semanas de legislação do SUS para você aprender tudo de SUS que é cobrado na sua prova. Eu não sei se você sabe, mas na prova do ano passado, 25% das questões estavam em legislação do SUS e políticas públicas de saúde, e a gente vai desenhar isso com você para ajudar você a chegar lá. E o quarto comigo, legislação da EBSER simplificada e esquematizada. Eu sei que você já teve problema com legislação, que às vezes quando você pega a lei para ler, dá aquele sono, chega você... Mas comigo não, comigo não. Comigo você vai ver tudo esquematizado, tudo desenhadinho do jeito que você merece estudar, com a tranquilidade que você merece estudar. Esses são os 4 programas para básicas, mas eu falei que eram 6, né? Os outros 2 são Quebrando a Banca IBFC e Quebrando a Banca VUNESP, onde você tem acesso a um programa, um projeto de revisão e depois o professor resolve questões específicas. E sabe uma coisa bacana? Se você observou, está acompanhando os Quebrando a Banca, você viu que o professor vai lá, pega o sumo do resumo dos tópicos que são mais cobrados. Porque você sabe que a nossa meta é que você acerte 85% das questões. E sabe, esses tópicos que os professores estão colocando assim para você é o que a gente analisou que cai em 85% das provas. Então, com o Quebrando a Banca, você consegue revisar o conteúdo e resolver muitas e muitas e muitas questões com eles. Você deve estar se imaginando assim, professor, quanto é que custa tudo isso? Quanto é que custa tudo isso? Deve ser o quê? Uns 2, 3 mil reais? Calma, não é nem 10% do seu primeiro salário lá nomeado no concurso da EBSER. Mas antes de dizer o valor do investimento, eu vou te falar o que você vai receber a mais. Você vai receber gratuitamente na sua casa, com frete grátis, 2 livros.
Primeiro livro eu quero esse livro aqui, deixa eu ver aqui. Eu vou fazer, quem sabe faz ao vivo, eu vou fazer com você. Eu vou te mostrar o livro aqui na lata. O primeiro livro que você vai receber é esse aqui, de legislação do SUS. Legislação do SUS. É um livro completo que a gente tem, ó, de 392 páginas com toda a teoria, exercícios, ó, isso aqui, ó, esquemas que você precisa para passar no concurso da EBSER quando a gente está falando de legislação do SUS. Sabe o que é legal? Vou mandar ele gratuitamente para você com frete grátis. Se você morar no Rio Grande do Sul ou morar no Acre, do Oiapoque a Chuí, você vai receber ele com frete grátis. O segundo é esse aqui, ó, 1001 questões EBSER. Se fosse legal já ter um livro de questões só de provas anteriores da EBSER, se já não fosse bacana, cada questão desse livro vai comentada em vídeo pelos nossos professores. Você já passou por esse momento de você estar lá resolvendo questão e não saber de onde que o examinador tirou aquilo ali. Os nossos professores respondem uma a uma dessas questões para você. Professor, quanto é que custa tudo isso? Agora que você adicionou os livros, deve ter ido pelo menos para 10 mil reais. Não, calma. A gente tem o primeiro lote, já se encerrou, custou R$ 247 reais, em 12 vezes de R$ 24 reais, mas esse lote já se encerrou porque a gente acrescentou muitas vantagens para você. O lote de agora está por R$ 297 reais, ou 12 vezes de R$ 28,70. Mas esse lote já está nas últimas unidades, porque o valor vai para R$ 397 reais. Então, se você quer receber todas essas vantagens que eu te falei, o curso, os programas das disciplinas básicas, o Quebrando a Banca, os livros com frete grátis, receber os áudios das aulas, receber as minhas sessões de coach, onde eu dou orientações em grupo de como você pode aumentar a sua performance de estudo, você tem que agir agora, porque o valor já vai para R$ 397 reais. Então você hoje tem a oportunidade de comprar por apenas R$ 297 reais. Se você parar para pensar, não é nem 10% do seu primeiro salário como empregado público lá na Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Então você precisa agir agora, porque o valor vai subir, porque a gente está acrescentando tanta coisa, tanto conteúdo, o máximo que a gente pode entregar de conteúdo para você atingir o seu objetivo a gente está fazendo. Mas isso vai ficar por esse preço por muito pouco tempo, porque é muita coisa que a gente entrega e acaba que os custos depois do edital subiram muito, então a gente está tendo que fazer esse ajuste, mas você tem hoje para comprar por apenas R$ 297 reais, ou programa para enfermeiro ou programa para técnico de enfermagem. Como que você vai fazer essa compra? enfconcurso.com/cursos. Lá tem um curso para técnico e o curso para enfermeiro. E eu sei que às vezes você deve estar pensando que não tem tempo, você deve estar pensando que hoje está com dificuldades. Primeiro, você tem acesso ilimitado 24 horas por dia de onde você estiver, pelo celular ou pelo computador. Então, se você está com um tempo livre ali, tem 30 minutos, você pode acessar pelo celular e assistir a aula. Você deve estar pensando, professor, mas eu não estou sem dinheiro, me fala. Quanto que custa ficar a vida inteira sem ter o concurso que você tanto sonhou, com medo de ser demitido? Quanto que custa ficar a vida inteira sem conseguir chegar onde você tanto sonhou? Vai esperar mais 4 anos? Porque não sei se você sabe, o próximo concurso da EBSER é daqui a 4 anos. É muito tempo. Nesses 4 anos você já pode estar usufruindo daquilo que você vai receber como salário no concurso da EBSER. Professor, e eu vou ter orientação de estudo durante esse processo? Vai! Tem 4 sessões especiais de coach comigo, onde eu digo para você, olha, você vai estudar sim para manter a concentração, você vai revisar sim para poder manter a sua memorização. Isso aqui vai evitar que você tenha o branco na hora da prova, tudo com orientações de uma pessoa que já passou mais de 10 vezes em concursos públicos. É isso que a gente está entregando para você. Não é só conteúdo, é conteúdo, planejamento e técnicas de estudo. E ainda mais, você sabe que eu ainda dou umas pitadas lá de inteligência emocional. Professor, por que inteligência emocional? Quantas vezes você já perdeu prova por causa de ansiedade? Quantas vezes não deu aquele piriri, aquela dor de cabeça e coisas que você lembrava? Sabe o que é o problema? Às vezes você não estava preparado para aquela prova. E existem técnicas de você diminuir a ansiedade e conseguir passar na prova dos teus sonhos, tá bom? Então, acessa agora enfconcurso.com/cursos. Tem um curso para técnico de enfermagem e o curso para enfermeiro. Vai ser um prazer ser o teu coach durante esse processo. Vai ser um prazer continuar te entregando informações de qualidade e de alto nível para conseguir um objetivo só: colocar você no concurso da EBSER. Já imaginou? Você um dia acordando de manhã cedo e aí você sabe que naquele dia vai sair o resultado do concurso da EBSER. Você acorda, dá aquela respirada e vai no computador para olhar o edital. De repente, você começa a procurar o seu nome.
E aí aparece destacado lá o seu nome. Como que é o seu nome completo? Esse nome que está lá, marcadinho. Você olha para o lado, mas trêmulo, e está escrito lá, aprovado. Em um segundo, tua vida e o teu processo de preparação passa diante dos teus olhos. Quem que você vai ligar nesse momento? Para quem que você está pensando em ligar? Você vai ligar para o seu marido, para sua esposa, para o namorado, para a namorada, para o seu pai, para sua mãe? Naquele momento, tudo que você passou durante aquele processo se apaga, toda a dor, todo o sofrimento, porque a partir daquele momento você tem um cargo a vida inteira que é seu. Depois daquilo ali, as pessoas que antes te criticavam, falavam que você tinha abandonado tudo para estudar, agora eles começam a te falar: parabéns, como que você conseguiu tudo isso? Ou dizer: nossa, como você é inteligente. Essas pessoas que antes te criticavam, que diziam que você não ia conseguir nunca, agora elas te parabenizam. Imagina essa sensação. Para isso acontecer, você precisa tomar uma ação agora e estudar da forma correta, com a orientação correta, rumo ao teu objetivo. Conta com a gente para te ajudar a ser enfermeiro ou técnico de enfermagem do concurso da EBSER, como a gente já fez com tantas pessoas. Quer saber algumas dessas pessoas? Dá uma olhada nesses depoimentos e eu te aguardo no nosso curso. Me chamo Mayara Raquel Quiroga da Cunha. Meu nome é Sueli. Meu nome é Boni. Meu nome é Késia. Eu sou Eduardo. Meu nome é Daniel Vitor. O meu nome é Gabriela. Meu nome é Georges. Meu nome é Jaqueline. Sempre tive muita dificuldade em aprender algumas disciplinas. Eu nunca gostei, eu sempre tive problema com aulas online, até porque eu não sou disciplinada. No meu primeiro concurso eu fui mal e procurei logo um curso que tivesse assim uma certa amizade com um aluno. Eu estudava muito, através de livros, fazendo resumos. A minha dificuldade era não saber por onde começar a estudar. Tanta dificuldade de concentrar. Estava muito vago e o tempo estava corrido. O horário e também o direcionamento dos estudos, porque eu não tinha assim uma base. A minha maior dificuldade era conciliar o meu trabalho e os estudos. Eu descobri o ENF Concurso através de uma amiga que também estava fazendo cursinho preparatório para concurso. Eu fiz logo minha matrícula, comecei a estudar logo, me deparei com os bons professores que tem lá. Hoje estudo digo que, se não, os melhores professores que tem na área específica de enfermagem. Eu pegava 3 horinhas quando eu chegava do meu trabalho. Eu resolvi comprar então o pacote do ENF Concursos, tirei os meus livros, aquele monte de livro ali, aquele método que eu estava estudando, mudei o método de estudar e então mudou a minha história. O ENF Concurso tirou todas as minhas dúvidas, os professores estão de parabéns porque eles ensinam retirando todas as dúvidas, é como se a gente estivesse dentro da sala de aula com ele. Não é caro. É um curso que está ao alcance de qualquer um. Eu indico muito. Eu falo para minhas amigas, gente, ENF Concurso. É muito bom. Eles passam conteúdo de uma forma tão boa, tão explicativa, que você entende e dá aquela vontade de continuar estudando. Eu consigo acessar as aulas 24 horas por dia, em qualquer lugar, no celular, no notebook, no tablet, enfim. Hoje eu sou funcionária pública e na mesma época eu passei por um outro concurso. Eu trabalho nos 2 empregos graças ao ENF Concurso. Passei em primeiro lugar no concurso municipal e 5º lugar no SAMU. Eu consegui passar num concurso aqui na EBSER. Passei em 3 concursos públicos. 8º colocado no TRT de Manaus. Hoje eu indico o ENF Concurso para todas as minhas amigas, todas as pessoas que me dizem que estão estudando para um concurso. Super recomendo o ENF Concursos. Quero agradecer e parabenizar a toda a equipe por tanta excelência, competência e por somarem de forma única na minha carreira desde já. Quem estuda, alcança, igual diz Fernando Pessoa. Pés no meu caminho, um dia eu farei um castelo. Entra no site do ENF Concurso, adquira um pacote que a aprovação dá certo. Me ajudaram muito. Obrigado, ENF Concursos. ENF Concursos, sua melhor preparação em concursos de enfermagem.